Irmãos, nós seguimos na nossa caminhada quaresmal e o evangelho que a igreja nos propõe nesta terça-feira da primeira semana da quaresma está no capítulo 6 do evangelho de São Mateus, versículos 7 a 15, que é o evangelho do Pai Nosso, nosso Senhor Jesus Cristo, que ensina os seus discípulos a orar. E ele diz assim em um trecho: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Veja, irmãos, Jesus já nos coloca diante da realidade de que Deus Pai, Ele escuta as nossas orações, mas muito antes de escutá-las, Ele já sabia aquilo que nós iríamos pedir. Diferente dos deuses pagãos que eles acreditavam, como por exemplo Baal. Os sacerdotes de Baal se cortavam, se mutilavam, ofereciam sacrifícios, faziam aquele barulho, aquele estardalhaço para chamar a atenção daquele suposto Deus, para que então esse Deus escutasse as suas preces e realizasse as vontades daquele povo, daqueles sacerdotes que cultuavam o Deus Baal. Nós cristãos não, irmãos. É totalmente o contrário. Primeiro, o Senhor não precisa que nós nos cortemos, ofereçamos sacrifícios, etc., para chamar a sua atenção. Não, o Senhor está conosco e o próprio Jesus diz que antes que as palavras saiam da nossa boca, Deus Pai já sabia aquilo que nós iríamos pedir. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele está em todo lugar e Ele sabe que aquilo que nós elevaremos em oração antes mesmo de nós professarmos com a nossa boca, com as nossas palavras. Mas então, se Ele sabe o que a gente vai pedir, por que nós precisamos pedir? Irmãos, o próprio Senhor está nos ensinando a elevarmos a nossa oração. O próprio Jesus rezou para nos dar o exemplo que nós precisamos ter este momento de recolhimento, termos este momento de oração, de intimidade, para nos aproximarmos de Deus e nos colocarmos na nossa oração diante do Pai Nosso, como crianças, para que Ele guie a nossa vida, Ele transforme o nosso coração, Ele modifique as nossas vontades, fazendo as nossas vontades semelhantes a dele. Nós precisamos crucificar o egoísta que vive em nós para amarmos a vontade de Deus, para fazermos a vontade de Deus, para termos a humildade de reconhecer que, como crianças, nós precisamos ser guiados pelo Pai, que é o sumo bem, que é o nosso amigo, que quer o melhor para a gente. Por isso, muitas vezes, ainda que nós elevemos a nossa oração, nós não somos atendidos. Por quê? Porque o Senhor, que é o sumo bem, Ele sabe o que é melhor para a gente. E nas nossas orações, muitas vezes pedimos coisas que não têm necessidade para a nossa vida. Ou pior, coisas que nos levariam a tropeçar, que seriam ocasião para nós tropeçarmos e nos afastarmos de Deus. Ele sabe o que é bom para a gente. Nós, infelizmente, desordenados que somos, não sabemos o caminho a ser seguido. Não sabemos o que pedir muitas vezes. Por isso precisamos nos colocar diante do Senhor para que Ele, como o Pai bondoso que é, nos guie pelo caminho. E esse caminho é o próprio Cristo, é o próprio Deus, o caminho da vida, o caminho da verdade. Irmãos, quando elevarmos a nossa oração ao Senhor, nos coloquemos com humildade
diante desse Pai bondoso que sabe o que é melhor para a gente, que quer nos dar aquilo que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. Ele só está aguardando que nós peçamos a Ele, que nós elevemos a nossa oração com o pedido correto. Peçamos ao Senhor que nos dê aquilo que é necessário para a nossa salvação, para que nós consigamos, pela graça de Deus, um dia sermos salvos e ressuscitados com nosso Senhor Jesus Cristo, termos a eternidade junto a Deus Pai nos céus. Amém.